Das coisas do tricolor das Laranjeiras com o nosso Cícero Melo. Fala, Cícero, tudo bem? É 1-0 e muitas vezes do meu xará de sobrenome, o Cauã Elias, mais uma vez ele foi decisivo. Quarto gol dele em seis jogos, hein, Cícero? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite a você, Edu, Alzinho, ao Breiler e ao fã de esporte, especialmente torcedor tricolor, que está respirando aliviado, né? Está se empolgando com esse time do Mano Menezes depois da saída do Fernando Diniz. Vejo vocês que o Fluminense colocou hoje aqui no Maracanã 50 mil torcedores, para ser exato, 50.262 torcedores presentes. É público de clássico, é público de final. E a torcida do Fluminense está vindo a todos os jogos, já tinha vindo contra o Palmeiras também, 50 mil pessoas. A torcida do Fluminense está empolgada e o time está respondendo dentro de campo. Vejo vocês que são como você citou, 4 vitórias consecutivas por 1-0. Essa que é a coincidência. Depois que o Thiago Silva reestreou, o Fluminense não tomou mais gol. Mas tem gente que vai dizer, mas tomou 3 do Juventude, de Caxias do Sul, na Copa do Brasil, só que ali o Thiago Silva não jogou e o Mano foi obrigado a colocar um time misto em campo, porque ele tinha 2 dias de desvantagem em relação ao Bahia. O Bahia ia entrar fisicamente muito melhor se o Fluminense põe um time titular lá em Caxias do Sul. Então ele poupou alguns titulares, hoje ele trouxe praticamente a força máxima, tanto que ele tinha Marcelo, Felipe Melo, Keno, todos no banco de reservas. Esse time que começou o jogo do Fluminense, hoje eu perguntei isso para o Mano Menezes na coletiva, se a partir de agora com a força máxima, se esse é o time titular. Ele não quis responder, mas ficou claro que é. O seu parente, né, entre aspas, Elias, Cauã Elias, acho que dificilmente perde lugar nesse time. O garoto tem 4 gols no Campeonato Brasileiro em 6 jogos e jogando... ele jogou só agora que ele começou como titular. Ele sempre estava entrando no decorrer do jogo, no segundo tempo. Foi o primeiro jogo que ele começou como titular. Ele ficou cansado, nem aguentou o jogo todo e pediu para sair. Então o Fluminense, olha só, Edu, companheiros e fã de esporte, como era delicada a situação do Fluminense. Ainda é, mas como era. Um time que consegue 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, geralmente ganha aí no mínimo 5 posições. 5, 6, 8 posições na tabela de classificação. O Fluminense, mesmo com 4 vitórias consecutivas, não saiu do Z4. Claro, estava na lanterna, hoje é o 17º colocado com 20 pontos ganhos. E ainda tem um jogo a menos, jogo adiado aí contra o Atlético Paranaense. Não tem data prevista ainda. Hoje o Fluminense é o primeiro time no Z4, como eu disse, em 17º, 1 ponto atrás das equipes do Grêmio e do Vitória. Sendo que o Grêmio tem um jogo a menos que o Fluminense, ainda por conta das chuvas lá no Rio Grande do Sul, aquela tragédia, o Grêmio adiou muitos jogos e ainda tem um jogo a menos que o Fluminense. O Fluminense, então, vem de 4 vitórias consecutivas. O Bahia, que vem caindo assustadoramente para desespero do Rogério Ceni. São 6 jogos sem vencer, 3 derrotas e 3 empates no geral. No Campeonato Brasileiro, o Bahia não vence há 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. O Fluminense teve o apoio da torcida o jogo inteiro. O Cauã Elias precisou fazer 2 gols para valer 1. Primeiro ele estava realmente impedido, mas só o VAR, na análise do VAR, né, é que pôde ser anulado o gol em campo. O árbitro e o auxiliar tinham dado o gol porque a posição era muito ajustada. Os 2 times agora voltam a campo no meio de semana pela Copa do Brasil, jogo que vale uma vaga para as quartas de final da competição. É o segundo jogo, o jogo de volta. Fluminense, aqui mesmo no Maracanã, quarta-feira, 9h30 da noite, Maracanã vai estar lotado mais uma vez, joga contra o Juventude de Caxias do Sul. O Fluminense tem que vencer o jogo por 2 gols de diferença para se classificar para as quartas de final. Se vencer por 1 gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. E o Bahia joga na Arena Fonte Nova em Salvador, 7 da noite, quarta-feira contra o Botafogo, precisando vencer uma vitória simples e Bahia se classifica. É esse o clima. Fluminense, 4 vitórias de goleada. A goleada do Mano Menezes é 1-0, mas o que vale são os 3 pontos, Edu Elias. Um abraço para você, para os companheiros e para o fã de esporte. Valeu, Cícero, obrigado. Então, os 2 tricolores pensando na Copa do Brasil. Para o Fluminense, aquele golzinho do Thiago Santos no final teve um valor tremendo, né? Que estava 3-1, o Juventude amassando, atacando mais. Um gol que deixou a disputa muito boa para o Fluminense em comparação com o que estava. Mano Menezes vai falar agora no Sport Center, o técnico do Fluminense. Vamos ouvir também o Cauã Elias e o lateral Diogo Barbosa.
Nessa hora eu tenho que, como treinador, dar o máximo de tranquilidade para a equipe. Se eu fico mudando a todo momento, nós nunca conseguimos atingir um nível de entrosamento técnico capaz já de dar movimentos naturais para a equipe, né? Quando chegamos, a equipe tinha perdido tudo isso, porque o futebol é assim, quando o resultado não vem, você acaba perdendo tudo isso. E era tudo muito pesado, né? O jogo era pesado, a transição era pesada. Eu sou adepto de escolher os melhores jogadores, os que estão mais inteiros para jogar. Porque a intensidade do jogo hoje não permite que você coloque um jogador sem condições. Por melhor que ele seja, ele vai ficar abaixo. E se ele ficar abaixo, você já perdeu 10% da sua equipe. Se isso acontecer com 2 jogadores, você perdeu 20%. A exceção nossa de ter tirado 5 jogadores ao mesmo tempo em Caxias do Sul se deveu ao fato de nós termos 2 dias a menos de recuperação para jogar com o Bahia. Isso afetou diretamente aquilo que pensávamos como rendimento. Era impossível nós fazermos um jogo com 2 dias a menos. Em 4, isso significa 100% a mais de recuperação que o Bahia teve para jogar aqui. Então nós não conseguiríamos competir com um time que é muito bom e que toca muito bem a bola se a gente não tivesse essa saúde física na grande maioria dos jogadores. Nós precisávamos disso, né? As vitórias vão trazendo confiança a todos os jogadores e com isso cada um vai crescendo, né? Acho que a gente está num bom momento, tem que aproveitar isso, né? A gente estava numa situação muito crítica, né? Apesar das 4 vitórias ainda não saímos da zona que queremos sair, né? Mas é importante vencer, pontuar e daqui a pouco, continuando assim, a gente sai dessa situação. Quero sempre estar fazendo gol, ajudando a equipe a sair com a vitória, do jeito que for. Mas como você disse, é um trabalho coletivo do time inteiro que vem nos ajudando muito. Então, muito importante a vitória, a gente está passando por uma fase que a gente sabe que é ruim, mas está saindo dessa fase, graças a Deus. E meu vô estava aí, eu fiquei até com um pouco de medo, porque ele é meio chorão, eu fiquei com medo dele passar mal na arquibancada, mas acho que não deu nada, graças a Deus. E fico feliz de poder ter feito esse gol, dediquei para ele, claro, e também para a torcida que fez uma festa linda hoje aí, nos ajudou bastante. Cauã Elias, ele fez um golaço, acabou anulado, né? Mas fez o gol da vitória mais uma vez, 4º gol dele em 6 jogos pelo Fluminense. 13 jogos, ele é o 9º jogador nesse ranking do Fluminense. 4 gols, como eu disse, é o artilheiro. Finalizações certas foram 10, 2º no ranking já. 101 minutos para marcar, líder nisso também, e em vitórias garantidas com gol dele ou assistência. Zinho, o Cauã Elias vai muito bem, obrigado, o garoto de Xerém, hein? Sem dúvida, mas é muito pelo que o Mano falou, né? Ele precisa de jogadores inteiros, fisicamente. O Fluminense tem um elenco com idade mais avançada e ele está encontrando um equilíbrio, né? Quando ele coloca André, Martinelli, Cauã Elias, o Serna, né, o próprio Diogo pela lateral esquerda, o Marcelo hoje no banco, tem ficado em alguns jogos. Quando entrou no jogo passado, entrou no lugar do Ganso, como meia. Né, e tem o Arias, que para mim é o motorzinho do time, o lado direito é muito forte, sai a jogada, né, com o Arias e o Samuel Xavier, uma ultrapassagem ali muito boa, né, e assim, cria essa jogada para o 2º gol do Cauã Elias, né? O primeiro foi anulado. O Fluminense melhor, buscou mais o gol. O time do Bahia é uma boa equipe, muito técnica, tem muita qualidade, mas sem um poder de finalização. Falta isso também para o Bahia. Joga bem, equilibra o jogo, mas na hora do momento final está tendo dificuldade, coisa que o Fluminense não teve. E com esse garoto, né? Está sendo fundamental, todo mundo está elogiando, claro, o Thiago Silva, tem que elogiar mesmo, desde que chegou deu uma sustentação, uma confiança, uma moral pro time, né? E aí não toma gol, mas aí o garoto resolve na frente. E aí o Fluminense emenda 4 vitórias, né, consecutivas, não sai da zona de rebaixamento, para você ver a situação que o time tava, né, Edu? Ganha 4 direto e não sai da zona de rebaixamento, mas está próximo, está muito mais próximo agora. Tá na boca, como se diz lá na minha terra, pra sair, né? E aí, Breler, a gente tinha muita expectativa da estreia do Thiago Silva. Tem 2 nomes nessa recuperação, como destacou o Zinho, né? 2 nomes principais aí.
o Thiago e o Cauã. O Bahia não fez um jogo ruim. É verdade que o Rogério aponta que no meio da semana contra o Fluminense foi melhor, foi um time mais intenso. Teve boas oportunidades desperdiçadas, como essa daí do Lúcio Rodrigues, dentro da pequena área, livre para cabecear. Biel também perdeu oportunidades. O Lúcio, logo no começo, ele perde um gol também, cara a cara com o Fábio, né? Perdeu, o Fábio vai bem, essa aí é a oportunidade do Biel. Biel e o Lúcio tiveram as principais chances e desperdiçaram, então não foi um jogo nulo. E no aspecto ofensivo do Bahia e do lado do Fluminense, um time hoje muito mais pragmático, e aí são vários fatores. A volta do Arias ajuda muito, o Arias criou o gol do Thiago Santos no meio da semana, que deu ali um respiro e uma confiança maior para o Fluminense para decidir contra o Juventude. Tem o fator André, que também voltou de lesão e à frente da zaga ali ajuda demais. A própria ideia do Mano, de ser um time mais seguro, de ser um time que não se expõe tanto, que não arrisca, faz com que os jogadores tenham ali tarefas muito bem definidas para cumprir. Então hoje a gente raramente vê o Fluminense saindo de pé em pé, arriscando ali à frente da área, porque não é a ideia do treinador e naturalmente para o momento isso era mais apropriado para o Fluminense, né, para tentar respirar e sair dessa situação difícil. E o principal para mim, fator que é inegável, não só pelos números, mas pela forma como a gente olha o Fluminense jogar com o Thiago Silva. O Thiago Silva é o jogador que chegou, estreou contra o Cuiabá e desde então o Fluminense não sofreu mais gols com ele ali à frente da zaga. E é um cara que tem uma capacidade não só de antecipação de movimentos, que é algo fantástico, é muito da leitura, da experiência que ele tem, mas de organização do time. Ele, a todo momento, orientando, ditando o ritmo da saída, da linha de impedimento. Então, essa liderança dele ali para o Fluminense acrescentou muita segurança defensiva. Então, é inegável que com o Thiago Silva, o Fluminense passa a ser um time que não toma gols, e um time que não toma gols se aproxima do seu objetivo, que é sair da zona do Z4, e o futebol não é vistoso. O Fluminense, até em termos ofensivos, quando faz um gol, não vai mais no contra-ataque. Hoje, até pelo Bahia ter mais posse de bola, essa foi a ideia do Mano Menezes, mas já é um time muito mais confiável do que o time que o Mano assumiu, e muito por esses reforços, principalmente internos, e principalmente a chegada do Thiago Silva, que ajudou a estancar a sangria defensiva.